Vamos continuar o nosso estudo sobre os métodos de construção de circuitos eletropneumáticos. Este método de maximização de contatos, ele também é conhecido como método passo a passo ou cadeia estacionária. Então, ele apresenta um número reduzido, ao contrário do método cascata, ele irá apresentar um número reduzido de relés auxiliares no circuito de comando elétrico. Então, ele pode ser aplicado também em circuitos que têm válvulas direcionais de simples solenoide com reposição por mola. E a grande vantagem em relação a outros métodos é que esse método ele tem uma segurança na emissão dos sinais enviados pelos componentes de entrada. Então, um movimento é executado e o posterior só será executado após o primeiro ser realizado. Então, como ele é montado, como ele é construído, então vamos garantir que o movimento seja realizado. Então, outra característica desse método de maximização de contatos é que cada setor ele poderá comandar um único movimento de um único cilindro. Ou seja, os cilindros são representados por letras. Então, quando formos dividir essa sequência de movimentos por passos ou setores, então cada letra vai representar um passo ou um setor. Então, se nós temos, por exemplo, dois cilindros, onde eles avançam e retornam em um único ciclo, então teremos aí 4 setores ou 4 passos. O primeiro passo é dividir a sequência em setores ou passos, então, que determinarão o número de relés auxiliares a serem utilizados. Então, o número de relés ele vai corresponder ao número de setores ou passos de movimentos mais 1. E o número de subdivisões separados pelos traços verticais é igual ao número de passos. Então, vamos dar um exemplo aqui, alguns exemplos. Temos a sequência de movimentos A mais, A menos, B mais, B menos. Então, cada letra vai representar um passo. Então, eu tenho aqui 2 atuadores, mas pelo método, então, iremos dividir aqui em 4 passos. Então, aqui A mais é um passo, A menos outro passo, B mais e B menos. Essa outra sequência também. Então, cada letra, né, que corresponde aos atuadores, mas eles têm aí 2 movimentos, então teremos aqui 4 passos. Aqui, ó, A é um passo, B outro, C outro, C aqui outro, que é C menos, A menos e B menos. Então, cada movimento dos atuadores serão aí, eles irão realizar uns passos. Então, aqui no caso, são 6 passos. Então, orientações para a montagem desses circuitos eletropneumáticos utilizando o método de maximização de contatos. Então, é bem importante isso aqui na hora que for montar o circuito. Primeiro, cada elemento de sinal, seja um botão, ou uma chave fim de curso, ou um sensor, ele deverá energizar sempre o relé, temporizador ou contador, e nunca uma solenoide diretamente. Diretamente a solenoide, não. Então, essas aqui são regras para a montagem do circuito. Então, outra regra é, cada relé auxiliar, ele deverá realizar 3 funções distintas dentro do circuito. Primeiro, efetuar sua própria, que é a autorretenção, é o selo, habilitar o próximo relé a ser energizado e realizar a ligação ou desligamento dos solenoides. Então, de acordo com a sequência de movimentos. Então, habilitar o próximo relé significa que o relé seguinte somente poderá ser energizado se o anterior já estiver ligado. E como a regra é fazer com que o relé anterior habilite o seguinte, quando o último relé da cadeia desliga, então ele vai desligar o primeiro. Esse vai desligar o segundo desliga o terceiro e assim por diante. Então, são regras que na montagem do circuito, elas deverão ser seguidas. Então, como nós vemos,
que o número de relés auxiliares ele vai ser igual ao número da cadeia estacionária mais 1. Então, na divisão, ou cadeia, ou setores ou passos, então mais 1 será o número de relés que iremos utilizar no circuito. Então, vamos elaborar um circuito eletropneumático com a mesma sequência que elaboramos o circuito do com método, através do método maximização de contatos. Então, agora vamos pegar a mesma sequência de movimentos, só que agora vamos montar o circuito com essas regras do método de maximização de contatos. Então, dividindo aqui a sequência, vamos ter 4 passos. Então, A mais é um passo, A menos outro passo, B mais outro passo e B menos outro passo. Então, o número de relés auxiliares será igual ao número de passos mais 1. Então, teremos 5 relés auxiliares. Vamos fazer um quadrinho também para simplificar o nosso entendimento em relação ao circuito. Então, é bem interessante, ao montar o circuito, utilizar um quadro demonstrativo com os comandos e o tipo de acionamento. Então, aqui no primeiro passo, né? Então, teremos um botão de partida B1, que vai ser responsável pelo avanço do cilindro A, realizando o primeiro movimento, que é o A+. Quando a haste do atuador chegar no fim do pulso, ou seja, realizar esse movimento de A+, vamos ter uma chave fim de curso, que eu denominei de S2, que vai ser responsável por retornar essa haste, que vai ser o movimento de A-. E quem vai ser responsável? Um relé auxiliar K2. Quando A retornou, então, vai ter uma chave fim de curso S1, que vai ser responsável pelo avanço de B. Então, ele vai estar no setor de K3. Esse relé auxiliar vai ser responsável. Quando o B avançar e chegar no final, então, do movimento, vamos ter uma chave fim de curso, que eu denominei S4, que vai ser responsável pelo retorno de B, realizando o último passo, que é B-. Então, com isso, e responsável o relé auxiliar K4. Então, quando B recuar, vai acionar uma chave fim de curso S3, que vai desligar todo o circuito. Então, o fim do ciclo, para ser iniciado o outro ciclo. Então, aqui foi montado um circuito eletropneumático para a sequência de movimentos A+, A-, B+, B-, através do método de maximização de contatos. Então, podemos verificar aqui que as regras foram todas atendidas desse método. Então, a primeira regra, que nós vimos no slide anteriores. Então, nós temos que botão, aqui, botão, chave fim de curso e sensor, ele deverá energizar sempre um relé. Então, botão, ó, energizando sempre um relé. Chave fim de curso, energizando sempre o relé. E nunca diretamente a solenoide. Cadê as solenoides? Estão aqui, ó, Y1 e Y2. Então, elas não estão ligando diretamente. Quem está ligando, quer dizer, o que está ligando essas solenoides? São os contatos dos relés. Então, a primeira regra. Outra regra, cada relé ele deverá ter 3 funções. Então, o relé K1, ele vai ter a função de autorretenção, através aqui, ó. Então, isso aqui é um selo, o autorretenção, que nós já vimos. Então, K1 com relé K1, K2 com K2, K3 com K3 e K4 com K4, relé auxiliar K4. Então, ele vai ter essa autorretenção. A outra função do relé será habilitar o próximo relé a ser energizado. Então,
é uma sequência. K1 habilita K2, K2, K3, K3, K4. E K5 é o último, ele vai desligar o primeiro. Então, K1, ele vai habilitar K2. Através de quê? Quando ele for energizado, o contato dele vai fechar aqui, ó. Fechando aqui, e S2 sendo acionado, então aqui, ó, vai passar a corrente e vai energizar K2. Então, ele vai ser habilitado. E K2 vai habilitar K3? Sim. Como? Aqui, ó, através, quando ele for energizado, a autorretenção vai manter ele energizado e ele vai também vai permutar a posição do contato, né? Então, esse contato aqui era aberto, ele vai fechar. S1 ele vai estar também acionada, então aqui vai energizar K3, ou seja, K2 vai habilitar K3. A autorretenção vai manter esse contato aqui em cima, vai manter energizado o K3. E esse contato de K3 aqui vai habilitar quem? O relé auxiliar K4, que vai fechar aqui, vai manter ele. Esse aqui é a autorretenção. Aqui vai habilitar K4, também quando o S4 estiver aqui acionada essa chave. Então, vai habilitar K4. Então, um vai habilitar o outro. E no final, K5, quando esse relé foi energizado, então, aqui é energizado K4, então os dois contatos vão permutar. Então, ele vai fechar e ele vai fechar. Quando ele fechar e S3 aqui estiver acionada, então K5 vai ser energizado. Quando ele for energizado, ele vai fazer o quê? Vai abrir esse contato. E abrindo o contato, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar K1. Então, é uma sequência. Então, K1 desligado, aí, desligou. Então, abre o contato, desabilita. Desenergizou. Abre o contato, desabilita. Ou desenergiza. Desenergizou. Então, abre o contato e desligou o K4. O K4 desligou, abriu o contato e voltou à posição inicial. E, com isso, realizou os movimentos, a sequência de movimentos. Então, nós podemos observar aqui que o circuito ele foi montado obedecendo às regras de montagem do método de maximização de contatos. Então, aqui, podemos verificar no primeiro passo, que é ao acionar o botão B1, aqui o botão B1 foi acionado, então o relé K1 ele vai ter as três funções: autorretenção, ele vai habilitar o próximo relé auxiliar, que é o K2, porque esse contato aqui vai fechar, e também ele vai ser responsável pelo avanço de A. Por quê? Porque aqui, ó, o contato dele também fechou e energizou quem? Y1, a solenoide. Cadê Y1? Está aqui. Movimentou a válvula. O ar foi para a câmara traseira e avançou a haste. Podemos verificar aqui, ó. Quando a haste é avançada, chega no final do curso, então, ó, S2 é acionada. A chave fim de curso S2. S2 acionada, fechou aqui o contato. Então, ó, K1 já habilitou K2. Quando energizou, então esse contato dele aqui vai fechar. Fechou aqui, então aqui, ó, o contato era fechado, ele vai abrir. Quando abrir esse contato, então A vai recuar. Então, A menos. A menos. Então, aqui, ó, abriu o contato e a haste, ela vai recuar. E vai dar aqui, ó, A menos. Então, K2 também vai ter as três funções. Quando ela for energizado o relé, vai fechar aqui a autorretenção para manter energizado. Esse contato K2 vai fechar. E vai habilitar o próximo relé, que é o K3. Então, aqui, quando a haste, podemos observar aqui, quando a haste chegar em S1, o que vai acontecer aqui em S1? Então, S1 vai fechar, ó. Aqui vai aqui vai fechar o contato. Então, a corrente passa por aqui, energiza K3. Aí, habilita aqui, ó, e aqui ele permuta também o contato, não é?
Então, fechando o contato e retendo o sinal aqui elétrico para K3. E aqui fechando também, já habilitando para o K3, habilitando para o relé K4. Então, aqui, nós temos que, quando ele é energizado, ó, K3 fechou, foi responsável por energizar a solenoide, esse contato, Y2. Então, Y2, aqui a solenoide, ela movimentou e fez com que B avançasse. Então, B+. Então, B avançou. Quando o B avançar, ela vai acionar S4, que está aqui, ó. Então, S4, ele vai energizar K4. Aqui vai permutar o contato para manter energizado. E K4 vai energizar K5. Então, quando energiza K5, que é o último relé, esse último relé ele vai ser responsável por, quando a haste chegar aqui e recuar, então ele vai ser responsável por desabilitar K1 através desse contato aqui que vai mudar de posição. Então, aqui o relé K4, quando ele é energizado, esse contato aqui, ele abre. Quando ele abre, ele desliga o solenoide. Então, desligando o solenoide, a haste recua através da reposição da mola. E quando ele recua, o que acontece aqui? Nós temos, ele é S13 acionado, aqui ó, S13 acionado. Então, aqui o relé auxiliar K5, ele é energizado. Quando ele é energizado, esse contato aqui ele vai abrir, vai ter um pulso, então ele vai permutar. Quando ele abre, então vai desligar ou desenergizar o relé K1. K1 desligando, então esse contato muda de posição, desliga K2. K2 desligando, K2, esse contato K2, ele abre, então desabilita K3. K3 está desligado. Esse contato abre, desabilita K4 ou desliga K4. Aqui o contato K4, ele abre, então ele muda, ele desabilita ou desenergiza o relé K5. Então, com isso, tem-se o ciclo completo de um circuito eletropneumático utilizando o método de maximização de contatos. Então, todas as regras para a construção do circuito, elas foram satisfeitas aqui, em relação ao número de contatos, em relação às ligações, em relação à função de cada relé auxiliar e em relação ao ligamento das solenoides, que elas sempre serão ligadas através dos contatos dos relés auxiliares. Então, obrigada e até a próxima.